Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Então gente, essa aula hoje é a aula do 8º ano, onde vamos falar sobre inequação do primeiro grau. Isso aí. Hoje vamos entrar na parte das inequações, né? Inequação do primeiro grau. Então, vamos junto? Então partiu. Gente, para começar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre inequação e a definição de uma inequação. Lembrando que a explicação sobre a inequação, ele começa na página 151. Então, se você quiser ir acompanhando aí na página 151, pode também, tá certo? Então vamos lá. Definição de uma inequação do primeiro grau. Para a gente definir uma inequação, a gente tem que ter como base uma equação. E aí a forma para representar uma equação, a forma genérica, seria essa forma aqui. Ax mais b maior que zero. Só que aí no caso da inequação, eu vou ter as desigualdades. As desigualdades que eu falei com vocês são esses símbolos aqui, ó. Maior, maior igual, menor e menor igual. Por isso que ele trouxe toda essa variação, tá certo? Diferente de uma equação, a equação eu tenho aqui um sinalzinho de igual. Na inequação eu tenho essas variações, tá certo? E é sobre isso que eu vou falar com vocês, que é o próximo ponto. Símbolos que eu vou utilizar quando eu estou resolvendo uma inequação. Então, os símbolos são 4 símbolos. Maior, maior, menor, maior e igual, com tracinho embaixo, menor e igual. Isso daqui vai ser apresentado de que maneira? Imagine a situação. Eu tenho uma inequação. X mais 2 maior que 3. Certo? E é assim, desse jeito que a gente vai resolver. Letra de um lado e número do outro. X maior que 3 menos 2. X maior que 1. Então, isso daqui quer dizer que nessa inequação, eu disse que todos os valores maiores que 1 satisfaz essa minha equação. Quais são os valores maior que 1? Valores maior que 1. E aí eu já estou falando até da solução, né? 2, 3, 4, 5, pontinho, pontinho. Tá certo? Então aqui, desse exemplo, eu disse que se eu utilizar o 2, 2 mais 2 é maior que 3. 3 mais 2 é maior que 3. Então, todos esses elementos aqui, né, todos esses números, satisfazem essa minha situação da inequação, tá certo? E como que eu faço para identificar maior, menor, maior igual, menor igual? A partir do símbolozinho da desigualdade, tá certo? Se aqui o símbolozinho estivesse indicando para trás, seria menor. E aí, os números aqui não seriam esses, seriam menor que 1. Tá certo, gente? Então, essa primeira parte aqui da desigualdade, você vai resolver de acordo com o símbolo. Maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual. Poxa, professor, qual a diferença, então, desse daqui, maior ou menor, e desses dois aqui? Vamos lá. Vou pegar aqui um outro exemplo de inequação. 2x mais 1 maior ou igual a menos 3. 2x maior ou igual a menos 3 menos 1. 2x maior ou igual a menos 4. Continuando a nossa continha aqui em cima. X maior ou igual a menos 4 sobre 2. X maior ou igual a menos 2. Então, aqui
eu tive um resultado que esse resultado do x ele é maior e igual a menos 2. E aí, qual seria a minha solução? A minha solução seria... O menos 2 ele é igual a menos 2? Sim. Então, menos 2 menos 1, 0, 1, pontinho, pontinho. Porque aqui eu estou falando dos números maiores e iguais a menos 2. E percebam que aqui o menos 2 ele faz parte da minha solução, diferente desse daqui. Ó. Então, quando eu tenho o símbolozinho do maior ou do menor, o número faz parte. Vou até colocar aqui, ó. Faz parte. Faz parte. Certo? Quer dizer que o número vai fazer parte. Ele também vai pertencer a esse conjunto. Beleza? Aqui, eu já acabei resolvendo com vocês como resolver uma inequação do primeiro grau. Para resolver a inequação, eu vou resolver da mesma forma que eu faço a equação. Só que eu não posso esquecer, é muito comum eu estar resolvendo a inequação, e no meio da inequação eu venho aqui e coloco um sinal de igual. Não pode. A inequação eu tenho o sinal da desigualdade, que são esses aqui. Tá certo? E aí, para resolver, letra de um lado, número do outro. Só que aí tem uma situação que eu vou estar fazendo com vocês aqui na atividade proposta. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Tenho aqui 4 exemplos. Vou colocar exemplo 1, 2, 3 e 4, para a gente ir resolvendo junto. Aí, vamos lá. Vou resolver aqui no cantinho. Ó. O exemplo 1. Eu tenho a inequação 2x mais 2 maior que 0. Então, para resolver isso daqui, eu vou fazer 2x maior que menos 2. X maior que menos 2 sobre 2. X é maior que menos 1. Tá certo? Então, aqui já resolvi a minha primeira inequação. Bem tranquila mesmo. A segunda inequação. Daqui a pouco eu vou falar sobre a representação, a forma de representar a solução dessa minha inequação. Exemplo 2. O exemplo 2 é x menos 2 menor que 0. Então, agora eu mudei. Agora não é maior, agora é menor. Então, o x ele é menor que 2. Ai, que fácil, que tranquila. Aqui eu já tenho o resultado final. Esse foi o exemplo 2. Exemplo 3. 5x menos 10 maior ou igual a 0. Aí, vou lá resolver isso daqui. 5x maior ou igual a 10. X maior ou igual a 10 sobre 5. X maior ou igual a 2. Tá certo? Então, passei o 10 para o outro lado. Não posso trocar aqui o sinal da desigualdade. Ele tem que permanecer. Ele não é uma equação, por isso que aqui é o sinal da desigualdade. E aí cheguei até o resultado 2. E a última. Então, galera, a número 4, o exemplo 4, eu resolvo 3x mais 3 menor ou igual a 4x menos 6. Tá certo? Da mesma forma que eu resolvo a equação, letra de um lado, número do outro. Então, o 4x vai passar para cá. Vou ficar com 3x menos 4x menor ou igual a menos 6, que já está lá do outro lado. E esse 3 vai passar para cá. Menos 3. Tá certo? Então, letra de um lado, número do outro. Aqui, eu vou ficar com menos x. Tenho 3, devo 4, menos x. Menor ou igual a menos 9. Devo 6, devo 3, devo 9.
Aí o que acontece? E isso sempre você vai resolver dessa maneira quando você tiver que multiplicar por menos 1. Então aqui, ó, eu tenho que multiplicar por menos 1. Por quê? Porque essa letra aqui ela também não pode ser negativa na inequação. Só que aí, detalhe, quando eu multiplico por menos 1, troca o sinal e troca a desigualdade. Então, ó, observação nesse ponto aqui, ó, vai ficar x é menor, vai virar maior que 9. Tá certo? Então, ó, sempre que eu multiplicar por menos 1, a inequação vai trocar o sinal aqui do meio também. A desigualdade vai trocar o sinal. Beleza? Então era menor, virou maior. E assim a gente resolve, dessa forma que a gente resolve uma inequação bem tranquila, da mesma forma que a gente resolve uma equação, né? Letra de um lado e número do outro. Aí vamos lá para a última parte da nossa aula de hoje, onde fala sobre a representação da solução de uma inequação. Tá? E aí eu tenho 3 formas de representar. Linguagem matemática, intervalo real e reta real. Esse intervalo real, ele pode ser apresentado com colchete, e aí já vou falar, ou com parênteses. Em alguns livros, trazem a representação com parênteses também, tá certo? Então, posso representar com colchete ou parênteses, certo? E a reta real é a retinha normal, que eu faço a reta, aí eu tenho, no caso, 0, que é o meio, né? E aí eu tenho valor positivo e valor negativo. Linguagem matemática eu vou estar fazendo com vocês. Beleza? Então deixa eu pegar aqui. Vou utilizar esse mesmo exemplo que a gente fez e vou representar os valores de acordo com a representação. Ó. Então, galera, vou utilizar o mesmo valor que a gente resolveu, essas daqui, para a gente estar representando as 3 maneiras, no caso, a solução de uma inequação, tá certo? Então, vamos lá. Agora, a parte da representação. A primeira que a gente acabou de resolver foi o exemplo 2x mais 2 maior que 0. Então, 2x mais 2 maior que 0. Não vou resolver de novo, até porque a gente já resolveu. Certo? Então, pontinho, pontinho. O resultado dessa inequação deu x maior que menos 1. Tá certo? Então, a primeira representação é a representação na linguagem matemática. Então, vamos lá. Ó. Solução é igual. X pertence aos reais. Sempre vai ser o início, para toda a representação matemática, para a gente, vai ser dessa forma, x pertencendo aos reais, tá? Tal que x ele é maior que menos 1. Então, essa seria a representação. Esse primeiro pedaço aqui, ele vai ser sempre igual para toda a representação. A única coisa que vai mudar vai ser esse pedacinho aqui, que vai ser de acordo com a solução da minha inequação, tá certo? Então, essa seria a primeira forma de representar, a partir da linguagem matemática. Aí vamos lá para o segundo, intervalo real. O intervalo real, eu tenho que ter atenção no seguinte, ó, eu tenho 4 desigualdades, certo? Então, eu tenho a desigualdade, vou até fazer de outra cor aqui, ó. Eu tenho a menor, eu tenho a maior, menor igual, maior igual. Tá certo? Quando eu estou falando do intervalo, eu posso representar com colchete ou com parêntese, certo? E aí eu tenho que me atentar ao seguinte detalhe. Se eu estiver utilizando o menor ou maior, esse meu símbolo ele vai estar virado para dentro. Tá certo? Então,
Aqui, ó, eu estou falando de menor e maior. Então, eu vou usar o símbolozinho para dentro. Tá certo? E quando eu tiver... Perdão, desculpa, confundi. Quando eu tiver resolvendo o menor ou maior, eu vou usar o símbolozinho para fora. Certo? E quando eu estiver resolvendo a desigualdade menor igual, maior igual, eu vou usar o símbolozinho para dentro. E quando eu estiver também representando o menos infinito ou o mais infinito, eu também vou representar com o símbolozinho virado para fora, tá certo? Então essa é a representação quando eu tenho um intervalo, né? Quando eu vou representar esse intervalo. Aqui eu tenho a situação que o número ele é maior que menos 1 e vai até o infinito, tá certo? Então qual é o símbolo que eu utilizo para representar o maior? O maior é viradinho para dentro, tá certo? Viradinho para fora, desculpa, ó, viradinho para fora. Então aqui, ó, eu tenho viradinho para fora, menos 1, e ele vai até o infinito positivo. Então ele também é viradinho para fora. Viradinho para fora é quando eu estou representando o infinito ou quando eu estou representando o menor ou o maior, tá certo? Beleza? E a última representação é a representação a partir da reta. A representação a partir da reta também é interessante, por quê? Porque eu tenho duas formas de representar. Eu represento com a bolinha aberta ou com a bolinha fechada. Bolinha aberta. Sempre que eu estiver representando uma inequação onde eu tenho a desigualdade menor ou maior, e bolinha fechada sempre que eu tiver menor igual ou maior igual. Tá certo? Então, essas são as situações. Nesse caso aqui, nesse exemplo 1, a desigualdade que eu tenho é maior. Então, se a desigualdade é maior, eu vou usar a bolinha aberta. E aqui é o menos 1, né? Aqui, no caso, seria o 0. Aí, vamos lá, ó. Maior que menos 1. O número maior que menos 1, ele está para frente ou está para trás? Claro que ele está para frente. Então, como não é somente um número, eu faço esse risquinho para representar que a partir do menos 1, ele é maior que menos 1, eu posso adotar qualquer valor. Então, aqui eu teria a representação na reta real. Tá certo? Então, ó, representação, linguagem matemática, intervalo e a reta real. Tá certo? Beleza. Então, para o nosso vídeo não ficar muito grande, vou resolver uma que seria uma desigualdade do maior ou do menor. Maior igual, menor igual. Que é o 4. O 4, ele traz a inequação 3x mais 3 menor ou igual a 4x menos 6. Tá certo? Aí pontinho, pontinho, para a gente não resolver, porque a gente já resolveu. Pontinho, pontinho, pontinho. O nosso x, ele deu maior ou igual a 9. Tá certo? Então, a primeira representação é linguagem matemática. Vou lá. Solução é igual. X pertence aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a 9, que foi o resultado que eu encontrei. Essa é a primeira representação. A segunda representação no intervalo, aí vamos lá, ó. O intervalo, quando ele é menor ou igual ou maior ou igual, ele é fechado, ele é para dentro. Então aqui, ó, para dentro, em 9, e ele vai até o infinito positivo. Então,
até o mais infinito. Infinito sempre aberto. Tá certo? E a última representação é a representação da nossa retinha. Bolinha fechada, ó. Bolinha fechada, porque o número é maior e igual. Ele começa em 9 e tem o número 9 e vai até o infinito. Tá certo? Então aqui, ó, eu trouxe as 3 representações da solução de uma inequação. Beleza? Professor, eu sempre vou representar as 3? Não. Isso depende muito do enunciado, o que o exercício está pedindo. Tá? Uns colegas vão achar que essa é mais fácil, outros colegas vão achar que essa é mais fácil, outros colegas vão achar que essa é mais fácil. Tá? Dessas 3, a que mais aparece é essa forma aqui, ó, tá? Que é bem tranquila. Por quê? Porque esse comecinho ele nunca vai mudar, a única coisa que vai mudar vai ser essa parte aqui que vai ser de acordo com o resultado da sua inequação. Tá certo? Então, esse nosso vídeo ele fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Essa parte de inequação ela é bem tranquila, tirando a representação, que aqui eu tenho um pouquinho de informação. Tem muita informação, na verdade, né? E aí, para representar, realmente é um pouquinho complicado. Mas, com o decorrer do tempo, com o decorrer das atividades, acredito que vocês vão ficar fera. Tá certo? Então, um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu!